mais uma vez a paz do Senhor. Nós vamos sequenciar nossa fala. No primeiro momento, na nossa primeira participação, nós fizemos uma abordagem histórica a partir das reformas que culminaram com a restauração de Israel a partir de Zorobabel, de Neemias, e falamos um pouco da condição da nação por ocasião do período do início do ministério de João Batista e de Jesus. Concluímos enfatizando a importância de João Batista como agente, como canal da intervenção de Deus naquele momento, naquele contexto, e gostaríamos de retomar a palavra enfatizando o papel de Jesus naquele contexto. Estamos fazendo tudo isto para entendermos, para compreendermos a importância de conhecermos esses fatos, de fazermos uma análise mais crítica e apurada daquelas circunstâncias, para depois fazermos uma análise comparativa com o momento que estamos vivendo e aí extrair lições práticas que poderão, de maneira cabal, traçar os rumos, eu não quero exagerar, os rumos da nossa denominação, enquanto igreja hoje histórica, porque já é centenária no Brasil. Estou com isso afirmando que a educação cristã, no contexto mais específico aqui assembleiano, terá uma fundamental importância nesse papel. O que será, o que representará a nossa denominação nos próximos anos no contexto evangélico brasileiro, tem muito a ver com a postura de nós educadores. Tem muito a ver se estaremos dispostos a assumir a postura que Jesus assumiu diante dos grandes desafios das instituições de sua época, da forte liderança, dos obstáculos, das resistências e de uma gama de outras questões. Nós destacamos pela manhã que João Batista, falamos que João Batista é tido por alguns estudiosos das Sagradas Escrituras como alguém que deve ter recebido uma grande influência, senão conviveu com os essênios no deserto. Há um texto bíblico em Lucas 1, verso 80, e você pode manter o Evangelho de Lucas aberto, ele nos será útil para a continuidade dessa abordagem histórica. No final, após o cântico de Zacarias, Lucas nos informa, no seu primeiro capítulo do seu Evangelho, verso 80, acerca de João Batista, que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eis aqui um texto que dá base para essa possibilidade da influência dos essênios sobre João o Batista. E Jesus? Como aconteceu com Jesus? Num relato muito parecido ao estilo lucano, fechando ali a narrativa do nascimento, da apresentação de Jesus, como acontecia com toda criança judia. No capítulo 2 de Lucas, no verso 39, verso 40, a Bíblia
Lucas nos escreve o seguinte, Lucas 2, 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Nós temos, a partir deste texto, uma informação diferente dos rumos, ou do rumo do jovem Jesus em relação a João Batista. João Batista, ele cresce e se fortalece em espírito e vai viver no deserto, ou nos desertos. Jesus, após a sua apresentação, cresce, se fortalece, mas permanece residindo em Nazaré, na Galileia. João sai do meio do sistema religioso político e vai aos desertos, assim como faziam os essênios, e Jesus permanece, não em Jerusalém, que era onde se concentrava todo o poder político, econômico, religioso, mas não sai da convivência daquilo que se chamava cidade, de uma vila de Nazaré. Então Jesus continuou convivendo ali entre uma população, ali no norte da nação, uma região pobre, uma região que, olhada da perspectiva de Jerusalém, não tinha muito com o que contribuir, tanto que, mais de uma vez nos evangelhos, alguém pergunta, pode vir coisa boa lá de Nazaré, lá das bandas do norte? Já tinha vindo no passado e Jesus foi a prova de que sim. Enfim, Jesus cresceu e conviveu nesse ambiente de relação, de cidade, de vila. E ano após ano, diz Lucas, seus pais iam para a festa da Páscoa e, ao atingir 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Jesus foi, acontece aquele episódio de que os pais vão para a festa, ao retornar, não se dão conta de que Jesus não volta com o grupo, com a caravana, e voltam para Jerusalém, verso 45 do capítulo 2, para procurar Jesus. Depois de 3 dias, diz o verso 46, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Nas entrelinhas do texto aqui, como Jesus permaneceu em Nazaré, Nazaré como a cidade de Israel, tinha sua sinagoga. Então, embora não houve aqui o interesse, ou a direção, melhor dizendo, do Espírito de inspirar Lucas a narrar o que vamos falar agora, mas Jesus vive e convive como qualquer garoto judeu de sua época. A sinagoga vai servir para Jesus como espaço de aprendizado também. Vamos enxergar o Jesus, como diz algumas linhas teológicas, Jesus histórico. Jesus aprendeu a ler e a escrever na sinagoga, com seus pais e na sinagoga. Toda criança judia passava por isso. Jesus sabia ler e escrever, e às vezes a gente cria a ideia e a imagem do
do Jesus divino que não precisou de auxílio humano algum para nada. Não, ele submeteu-se na condição de homem que se tornou a aprendizados, a conviver como qualquer criança, sem pecado, obviamente, do seu tempo. Obviamente, por ser quem era e por sua natureza, a capacidade de Jesus. Olha só, preste atenção agora nas colocações para vocês não ficarem confundidos. Duas coisas acontecem com o garoto Jesus. Primeiro, por sua natureza, por não ter pecado, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de aprendizagem é ímpar, é sem igual. Nenhum gênio pode se comparar à genialidade na capacidade de captação de informações e de processo e de processamento dessas informações, de dedução, de lógica, de tudo. Ninguém pode se comparar ao que Jesus tinha nesse sentido. Afora isso, num determinado momento, vai contribuir a revelação do Espírito. Então, a revelação do Espírito Santo, com a capacidade de Jesus, por ser Ele quem era, e ter a natureza que tinha, é algo incomparável. Incomparável. Então, ele está à frente do seu tempo e dos garotos, dos rapazes de sua idade, em muito, se não em tudo. Então, ele aprende a escrever. Num episódio lá em João 8, quando os fariseus trazem a mulher pega em flagrante adultério e querem Jesus acerca do que Moisés dizia sobre o assunto e o que ele disse, Jesus se agacha e começa a escrever na areia, na terra, algumas coisas que quando chegar no céu, certamente a gente poderá ter acesso à informação do que foi que ele escreveu. Mas foi o suficiente para aquele seu gesto, aquele seu ato, fizesse com que os acusadores soltassem as pedras e fossem embora. A eficácia da prática de Jesus era muito grande. Eu quero aproveitar aqui um parêntese, abrir um parêntese e retornar à questão da formação de Jesus. Aproveitando até uma palavra do pastor Jarder, que ele falou agora pela manhã, sobre a questão dos recursos tecnológicos, que são muito bons, muito interessantes, muito importantes, mas não são primordiais. Não são. Hoje a gente tem projetor, tem um apontador, iPad, uma gama de recursos. Você abre a internet em tempo real, passa vídeos na sala de aula. Nós pegamos nos lugares onde isso é possível, colocamos cadeiras confortáveis, dividimos a sala, se não num grande templo, dividido assim em salas especiais, climatizadas, e mesmo assim em alguns lugares existe a dificuldade de captar alunos. Com tudo que a gente tem, com todos os recursos tecnológicos, com todo o conforto, a gente tem dificuldade de captar alunos. Jesus não tinha nada disso, não tinha microfone sem fio, não tem aquele... O recurso de Jesus, por vezes, foi o dedo e a areia, mas olha, de aluno. Então a gente tem que fazer, o que é que a gente precisa pensar, fazer com isso? Puxa, se a gente tem os recursos que a gente tem, talvez se nós prestássemos mais atenção um pouco, não apenas na questão metodológica, mas em outras questões que nós vamos ver na pessoa de Jesus como educador, talvez a gente conseguisse, e é para isso que a gente vai caminhar, para isso que nós estamos caminhando, a gente conseguisse também mais alunos, atrair mais pessoas para ouvirem de nós a palavra de Deus. Mas o fato é que Jesus aprendeu a escrever, aprendeu a ler, nós vamos ver um trecho daqui a um pouco, e ele foi convivendo e crescendo. Com 12 anos, com a capacidade que tinha, Jesus vai a Jerusalém e estão os doutores, que falamos pela manhã, os doutores da lei, discutindo, conversando ali, e Lucas diz que Jesus ouvia e os interrogava. Eu fico pensando
nas perguntas e nos questionamentos de Jesus. Por favor, o senhor poderia me repetir a interpretação que o senhor deu agora a esse comentário bíblico, a essa passagem, melhor dizendo, das Escrituras lá de Moisés ou de algum dos profetas? E o doutor colocar e Jesus dizer: bem, eu não entendo bem dessa forma. O senhor não já pensou assim, assim? Fico imaginando o nível das argumentações de Jesus, porque o verso 47 vai dizer que todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E ele cresce naquele ambiente, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E algo muito natural vai acontecer. Jesus há um silêncio, acerca dos 12 anos aos 30, mas não há nada que nos aponte para o fato de que Jesus continua vivendo normalmente como um jovem judeu, comum, entre aspas, até que chega o tempo de Deus, Pai, para a sua vida, de iniciar o seu ministério. Através do capítulo 3, que fala-nos do batismo de Jesus, do capítulo 4 de Lucas, que nos fala da tentação, e a partir do batismo e da tentação, aí sim Lucas começa a narrar e a nos informar particularidades do início do ministério de Jesus. É a partir do versículo 14 de Lucas 4, 14, que nós temos uma outra informação muito interessante e importante. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Fama, entenda-se aqui, até com base na própria palavra grega que traduz fama, a notícia acerca dele, da forma como ensinava, da forma como ministrava, correu por toda a circunvizinhança. Então, já sai da Galileia e Judeia, Samaria, para além do Jordão, já começam a ouvir notícias de que há um jovem que vem ganhando destaque na sua comunidade. Mas em que espaço especificamente? Verso 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus conseguiu que o seu nome, para a glória do Pai, começasse a ganhar projeção a partir da maneira como ele ensinava nas sinagogas. Jesus tinha as portas das sinagogas de Nazaré e da circunvizinhança aberta para ele. Ele ensinava nas sinagogas, não era apenas na sinagoga de Nazaré, nas sinagogas. Jesus era o tipo de orador, de mestre e de pregador que todos desejavam receber na sua sinagoga, para, segundo o costume das sinagogas, ler e interpretar as Escrituras além de orar. Eu já disse em algum outro lugar que é muito comum, é comum no nosso meio assembleiano, desejarmos a participação de pregadores, de oradores, de mestres, que agreguem valor, que contribuam com o nosso conhecimento, com a nossa edificação, homens e mulheres de Deus, que falem, que sejam voz de Deus, que comuniquem a vontade e a verdade de Deus para a vida da gente. É comum isso. Em nosso meio há homens que Deus tem levantado para fazer isso de uma maneira maravilhosa. E
homens que se chegarem de surpresa em alguns cultos, é provável que isso acontece lá em Pernambuco. Se nós estamos num culto dominical, daqueles normal no sentido de não ser um culto festivo, ou até ser um culto festivo, com uma programação pronta, com um pregador local escalado, com o pastor presidindo, dirigindo. Se num desses cultos dominicais, festivos ou não, de repente nós formos presenteados com a visita de um nobre companheiro desses que tem esse perfil, não diminuindo a qualidade de nenhum outros irmãos entendem bem do que nós estamos falando. É provável que na hora que esse pregador entre, o dirigente do culto já comece a pensar como vai dizer para o pregador escalado que não será ele mais que vai pregar. Ou que ele vai gentilmente ceder um pouco do seu tempo para compartilhar com o nobre visitante. Por vezes, nem precisa o dirigente se preocupar com isso. Falo de experiência própria, de estarmos em alguns trabalhos escalados para ministrar e recebermos visitas ilustres e eu me antecipar ao presidente dizendo: pastor, o senhor fica à vontade. Nós estamos com uma visita que não é comum recebermos aqui e todo o meu tempo já está declinado para que o Senhor aproveite aqui e Ele nos comunique a vontade de Deus. É como, acho que Jesus tinha esse perfil, acho que todos nas sinagogas onde Jesus chegava gostariam de ouvi-lo. É o que acho que acontecia, não sei, no nosso contexto, eu sei muito bem o que acontece. E já começa o burburinho, olha quem chegou, eita Deus. A gente é assim, e a gente ainda às vezes usa obviamente com força de linguagem, sem desprezar. Às vezes tem gente que diz até assim: hoje vai ter mensagem, como se nos outros dias não tivesse. A gente usa essa força de expressão: hoje tem mensagem. Eu penso que Jesus carregava consigo essas possibilidades de alguém que chegava nos lugares e, se a gente fosse fazer uma interpretação inversa da coisa, nas sinagogas, se Jesus chegava, alguém podia comentar: hoje a palavra vai ser uma bênção. Olha quem chegou aí, Jesus, filho de José e Maria. E o fato é que era assim que se dava. Jesus conquistou confiança, e o verso 16 de Lucas diz que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, olha só, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Certamente foi passado para ele as escrituras, havia toda uma liturgia na sinagoga. Então, ele recebe o livro do profeta Isaías. Mais uma vez, Jesus terá a palavra em Nazaré. Abre o livro e acha o lugar onde estava escrito. Desenrola aquele rolo e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E qual é a expectativa do público ouvinte? Hoje, Jesus ministrará sobre o Messias, a grande promessa messiânica. Jesus, verso 20, fecha o livro, devolve ao assistente da sinagoga, senta, e todos fitam os olhos nele. Verso 21, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
o pessoal fica agora meio que sem entender. Como assim? Ele acaba de ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. E diz: hoje se cumpriu essa escritura. É aí, nesse momento, quando Jesus dá uma interpretação heterodoxa, fora da ortodoxia judaica, trazendo para si, dizendo que em si mesmo se cumpre a profecia, se colocando na condição do Messias esperado. É a partir daí que as coisas mudam para ele, em relação ao sistema. Nos versos seguintes, há um discurso de Jesus diante dos seus ouvintes, ainda assustados e assombrados com o que acabavam de ouvir. Onde Jesus fala no verso 24, por exemplo, que de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí Jesus vai começar a falar agora dos novos rumos do seu ministério. E isso faz com que os seus ouvintes se sintam ofendidos. E ele já se antecipa no verso 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ele já está começando a delinear quais serão seus passos, porque ele já prevê o que vai acontecer. Ele diz mais: haviam também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Olha para que ele está apontando. Ele começa a apontar para os gentios. E aí no verso 28, olha a resposta do público. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Porque Jesus dá um golpe na arrogância da religiosidade judaica. Ele já está dizendo: vocês vão voltar as costas para mim, mas como foi nos dias de Elias e de Eliseu, Deus vai se voltar para abençoar gentios, porque os judeus não ouviram a voz profética do Senhor. Aí o grupo se enche de ira, e levantando-se, diz o verso 29, expulsaram, não foi da sinagoga, foi da cidade, e o levaram até o cimo do monte. Pensa Jesus sendo arrastado, levado com o povo irado, para de lá o precipitar, e para jogar. Quem foi em Israel e faz uma visita nesse monte, sabe que é alto. De lá dá para ver o vale do Armagedon, o monte da precipitação. Jesus, porém, de forma aqui milagrosa, passando por entre eles, escapou. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, eles ensinavam no sábado. Enfim, aí aqui em Cafarnaum tinha na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, verso 33. E bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus. Enfim, Jesus expulsa aquele demônio. E esses são praticamente os últimos atos de Jesus em sinagogas, até que as portas das sinagogas vão se fechando para ele. Por que vai se fechando para Jesus? Porque Jesus começa a quebrar algumas tradições. Jesus cura dentro de uma sinagoga, num sábado, uma mulher que tinha um espírito lá que fazia com que ela andasse curvada. E aí ele é questionado por curar num sábado. Aí Jesus pega essas deixas e questiona a tradição dos judeus. Ele se torna persona non grata. É expulso do sistema. Não há mais espaço nas sinagogas para Jesus. As portas das sinagogas se fecham. E aí o que é que sobra para Jesus? Sobra pouca coisa, né? Sobram os montes, sobram todas as praias da Galileia,
sobram todas as ruas, todos os espaços públicos, e ele estabelece ali agora o seu espaço pedagógico. Já que não dá mais para ensinar nas sinagogas, vou usar montes, vou usar praias, vou usar ruas. E sabe o que acontece? Ele amplia o tamanho da sala e o grupo de alunos cresce com o tamanho da sala, com espaço. Porque multidões vão apenas não mais ouvir Jesus ministrar, mas vão também para, não apenas através da palavra serem abençoados, mas vão para serem libertos, vão para serem curados, vão para experimentar o milagre que acontece não apenas na forma de ver, de perceber, entender a realidade, mas o milagre que acontece em seu espírito, em sua alma e em seus corpos. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho para o homem integral. O mesmo Jesus mestre, ele era o Jesus que ensinava, o Jesus que curava, o Jesus que promovia libertação. E esse poder e essa ação de Jesus multiplicava o número dos seus ouvintes. Já estou adentrando agora no ministério de Jesus enquanto ensinador. Fora do sistema, porque o sistema Jesus não cabia mais dentro do sistema, daquele sistema menor, do sistema oficial, mas ficou dentro do sistema comunidade, do social, mesmo olhado agora de forma diferente, como um daqueles marginalizados, mais um, para se agregar a todos aqueles excluídos e marginalizados, porque não se enquadravam no esquema do sistema. E ele inicia. E aí, agora, me debruçando sobre a apostila, sobre o material que nós temos em mãos. Nessa nova fase, nessa nova etapa, nesse novo momento do ministério de Jesus, o que acontece para que o grupo de seguidores de Jesus, de discípulos, daquilo que poderiam chamar hoje de alunos, o que acontece para que esse grupo cresça? E é a partir de agora que a gente começa a extrair lições ou a relembrar. Porque grande parte de nós, a grande dificuldade não é aprender, embora a aprendizagem é um processo contínuo, mas é por vezes relembrar o que já se sabe. E por vezes nós esquecemos coisas simples, nos apegamos a questões complexas, só que as questões complexas não suprem as necessidades das questões simples, porque às vezes as questões simples são questões fundamentais. Quais os grandes méritos de Jesus? Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, está na questão da comunicação. O que é que Jesus comunica aos seus ouvintes? Que mensagem ele tem? E aí relembramos João Batista. Jesus tem uma mensagem que vem do coração do Pai para o coração dos seus alunos. Jesus tem uma mensagem que não é uma mensagem pós-moderna para atrair clientes para si, para encher templo e agradar os ouvintes. Jesus tem uma mensagem do coração do Pai para suprir as necessidades reais dos seus ouvintes. Mas essas necessidades reais implicavam em arrependimento e conversão, e não apenas a bênção da cura e da libertação. Vocês percebem como a mensagem de Jesus diverge um pouco de algumas mensagens que nós ouvimos na atualidade? As pessoas colocam faixas na frente da igreja, divulgam na internet, fazem comercial e compram horários de televisão para dizer assim: venha receber a sua libertação, venha receber a sua cura, venha ser próspero. Eu
Pastor Jader, eu passei num estado do Nordeste há dias atrás, e eu tenho dito que, em alguns lugares, a Assembleia de Deus, igreja hoje histórica, pentecostal clássica, está se rendendo à sedução de algumas nuances do neopentecostalismo, dos apelos dos movimentos neopentecostais, de alguns movimentos neopentecostais, a esse apelo da cura, da libertação e da prosperidade. E eu passei numa Assembleia de Deus, na frente de uma Assembleia de Deus, num desses estados aqui, tem uma faixa assim: hoje, noite do milagre. Hoje, noite do milagre. Perdão por não querer ferir motivações, porque o que conta são as motivações, embora às vezes a gente usa, a gente tem a motivação correta, mas talvez sem perceber, movido por um modismo, por um vento de doutrina ou por um modismo que inunda a nossa nação, a gente acaba se dobrando aos modelos. Respeitando as motivações e respeitando todos os ministérios hoje assembleianos que assim fazem, é somente de talvez 10 anos para cá ou menos, que nas nossas igrejas, isso é só um comentário, se tem dado fruto e resultado e as motivações são corretas, glória a Deus, mas tomara que a gente não fuja e não descaminhe para outro nível. Mas de 10 anos para cá, apenas talvez nesse período, é que se introduziu em nossas igrejas os chamados culto da restituição, culto da vitória, culto do milagre, culto da bênção, culto da libertação, culto disso, culto daquilo. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque em anos passados, nas Assembleias de Deus no Brasil, todo culto era culto da vitória, todo culto era culto do milagre, todo culto era culto da bênção, todo culto era culto da restituição, todo culto era culto da prosperidade, todo culto era culto da salvação. E por que agora tem que ter um culto para isso? Influência cultural. Respeito às igrejas que estão mantendo, que se quiserem manter, mantenham, mas só precisamos ter o cuidado para não perdermos a nossa identidade bíblica. Porque hoje, infelizmente, é um dado que eu quero passar para vocês aqui, em razão das nossas viagens. Hoje acontece alguns fenômenos novos no contexto evangélico brasileiro. Até pouco tempo atrás, você classificava uma igreja se era neopentecostal, se era pentecostal, se era reformada, se era histórica, com base na placa da igreja. Hoje, não mais isso é possível. E existem hoje, eu vou falar em termos da nossa denominação, se eu estivesse num ambiente mais plural, em termos de um trabalho interdenominacional, eu avançava na abordagem. Mas em termos de Assembleia de Deus no Brasil, hoje no Brasil, existem algumas Assembleias de Deus que você entra nela e a liturgia não é pentecostal, é neopentecostal. E há igrejas de placa neopentecostal que a liturgia é pentecostal, porque há características peculiares e específicas da questão da liturgia, numa igreja pentecostal clássica, para uma igreja neopentecostal, para uma igreja reformada. Eu tenho lido, permita-me, pastor Jader, eu leio a literatura reformada, leio de forma geral, e eu tenho lido a preocupação de alguns pastores reformados já na igreja presbiteriana com esse cuidado também. Algumas igrejas, de alguma forma, aderindo a esses modismos, e a questão não é outra, queridos.
Sabe qual é o X da questão? É porque esses modismos, essas placas, esses apelos de libertação, esse apelo prosperidade, esse apelo cura, atrai, cai como uma luva para o contexto brasileiro e enche templos. Templo cheio, geralmente é sinal de grandes ofertas. E aí, vamos usar o método e a estratégia deles para encher os nossos também. E nos nossos cultos, já estão pegando textos, tirando do contexto e fazendo um pretexto para levantar a oferta. Da última vez que eu ouvi a multiplicação dos pães, onde tem número em versículo, meu Deus, pastor, nunca vi tanta criatividade no contexto, hoje já assembleiano. A pesca maravilhosa, se pescou tantos peixes. É o valor do desafio de hoje. O valor da oferta é a quantidade dos peixes pescados. E vai. O pessoal vai criando umas coisas assim. Então, lá na essência da coisa está essa preocupação de atrair gente e de levantar oferta e tal. E a gente não pode relativizar os princípios da palavra de Deus em troca disso. Então, precisamos pensar as nossas motivações. Quando nos reunimos gente, levantamos ofertas e as ofertas são direcionadas para trabalhos sociais, missionários que são conhecidos, amém por isso. Mas quando você levanta, junta gente, junta oferta e depois ninguém sabe como é que isso é gerido, administrado, é preocupante. Mas o que eu queria falar, no fim de tudo, é que eu via para cá lá. Eu tenho visto placas e tenho ouvido comerciais e propagandas e marketing. Hoje, aqui nesse lugar, libertação, cura. Agora, eu, sinceramente, por favor, me ajudem. Eu não vi ainda uma igreja, e é provável que tenha, que colocou a placa na frente assim, logo na entrada, atrativa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual era o cerne da mensagem de Jesus? Era a mensagem de arrependimento. Mas era mensagem de amor, era mensagem, sabe, do coração do Pai. Primeira coisa que atraía os ouvintes de Jesus, a mensagem de Jesus era uma mensagem conforme a necessidade do povo. Necessidades espirituais, necessidade integral. Não era mensagem de conveniência. O que precisava entregar naquele dia, naquela hora, para aquele grupo, Jesus entregava. Se era uma mensagem de arrependimento, segura lá. Se era uma mensagem de bem-aventurança, toma a bem-aventurança. Se era uma mensagem de consolo, uma mensagem de consolo. Então, Jesus não pregava por conveniência, para manter grupo. Nem pregava, nem os milagres que ele operava. Também tinha o propósito de juntar massa, de mobilizar massa. Tanto que quando ele percebeu que as massas em torno dele estavam interessadas mais no pão que ele multiplicava do que no pão que ele comunicava, porque tinha o pão que ele comunicava, que era a palavra do Pai, a revelação vinda do Pai, e tinha o pão que ele multiplicava, que era o milagre do pão concreto, do pão que alimenta. Quando ele sentiu que o pão que enche a barriga começou a ser mais atrativo do que o pão que sacia a alma, aí ele vem com um discurso duro e diz: vocês estão me seguindo por causa do pão. Aí um discurso duríssimo Jesus dá. Não. As motivações estão erradas. E o discurso é tão duro que devagarinho
parte do grupo que eu seguia. Vai se afastando, fica um grupo pequeno, e no grupo pequeno fica os 12. Aí Jesus olha para os 12 e diz para eles: e vocês também não vão? Vocês não querem ir também? Aí Pedro, que de vez em quando errava, e nós vamos ver daqui a um pouco essa questão do Pedro, fala o que todos ali gostariam de falar e que até hoje nós nos regozijamos. Pedro responde da seguinte forma: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Vocês entenderam então? Primeira pergunta que nós deveríamos fazer enquanto educadores e professores, todas as semanas antes de chegarmos na sala de aula, quando passamos a semana nos debruçando em livros, na Bíblia, pesquisando na internet, tudo isso é muito bom. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer toda semana, antes de enfrentar a nossa sala da escola dominical ou os professores de seminários lá na aula do seminário, é o seguinte: com que é que eu estou chegando aqui na frente da sala? Com o resultado de uma pesquisa refinada para comunicar aos alunos, ou Deus falará através de mim com os meus alunos? Eu vou dizer uma verdade que talvez os irmãos já saibam, só para a gente lembrar. Nossos alunos não estão muito interessados na nossa bagagem intelectual ou na riqueza das citações dos grandes referenciais teóricos que culminaram com a preparação da aula que a gente deu. Isso tudo tem a sua devida importância. No final de tudo, nossos alunos, sabem o que querem saber? Se a gente tem uma mensagem de Deus para eles. Se a mensagem de Deus coincidir com a tua pesquisa refinada, com as citações, amém. Se não, querido, eles vão voltar para casa com a sensação de que comeram pipoca sem sal. Permita-me o pernambuquês, encheram o bucho, mas não se alimentaram. Um pacote de confeito, de bombom, de bala, distribuído, mas que não alimentou. Talvez doce e gostoso de ouvir. E às vezes nem tão doce e gostoso de ouvir. Porque às vezes no intuito de demonstrar erudição, a gente despeja um monte de palavra bonita na frente da sala de aula, e acontece aquela história que o pessoal costuma contar, que o pessoal foi ouvir uma aula de um grande erudito. Glória a Deus pelos eruditos, glória a Deus pelos eruditos e pelos crentes e pelos humildes. Que o erudito despejou o seu teologês, despejou tudo, da teologia, de tudo. Eu sou teólogo, tenho mestrado e tal, glória a Deus por aqueles que fazem bom uso disso, mas eu estou falando, advertindo dos equívocos, daquilo que nossos alunos esperam de nós. O cara despejou toda a sua erudição, aí um aluno olhou para o outro e disse assim: e aí? Está gostando? O outro disse: estou. Perguntou: mas você está entendendo alguma coisa? Ele disse: eu não estou entendendo nada, mas que o cara é profundo, é. Maior necessidade dos nossos alunos, uma das grandes necessidades, se nós temos uma palavra
de Deus para eles. Se gastamos tempo com pesquisa, com leitura bíblica e com oração, clamando e gemendo, Pai, dá-me uma palavra, que teu Espírito ilumine meu entendimento, me faça enxergar nas páginas da Bíblia, nas pesquisas que eu vou fazer, aquilo que tu tens para aqueles alunos lá que estão famintos e carentes de uma palavra. Pai, tem gente na classe que talvez eu nem saiba, está quase caindo, dá-me uma palavra que o fortaleça. Pai, tem gente na classe triste e amargurado, dá-me uma palavra que o alegre. Tem gente na classe desesperado, nem sei, Pai, pode ter dado uma palavra que traga esperança. Uma palavra do coração de Deus para o coração dos nossos alunos. E você terminar a aula e ter a alegria e o gozo de entender e perceber, Deus, por misericórdia, falou por mim, para eles e para mim também. Porque quando Deus dá essas palavras, os primeiros que são edificados somos nós mesmos que recebemos a palavra. Às vezes a gente está recebendo a palavra, às vezes nossa alma está gemendo, e a gente está falando da necessidade de conforto que nos alcança e alcança outros que estão gemendo como a gente. Às vezes a gente está falando de fé, e quem mais está precisando de fé somos nós mesmos que estamos falando. A gente está falando de paciência, e nós somos o impaciente da história, ou o mais impaciente da história, porque Deus faz isso por misericórdia. Jesus tinha uma palavra da parte do Pai. Ele sempre lembrava isso. O que eu digo, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Eu falo de quem eu ouço, o Pai fala aqui, eu falo aqui para vocês. Sendo Ele quem era. Aleluia. Eu estou dando uma viajada aqui, pastor Jader. Aleluia. No processo de comunicação do pai com o filho. Deus fala conosco e considera a nossa linguagem. Mas eu parei agora aqui, e estou ainda falando e pensando, no processo de comunicação do pai com o filho, o nível de profundidade, de intimidade. O filho recebia do pai. Naquela linguagem inacessível. Para lá, muito para lá de teológica. Mas Jesus recebia aquela mensagem que era a mensagem para aquele momento, para aquela hora, para aqueles indivíduos ou para aquele indivíduo especificamente. E pegava a mensagem que recebia do Pai e agora processava para comunicar para quem precisava ouvir.
E na hora de comunicar a linguagem complexa de Deus, aí ele, o verbo que se fez carne, o Logos, o verbo. Eu costumo dizer de vez em quando, a teologia se fez carne e habitou entre nós. Sem linguagem teológica. A gente arruma, eu gosto dessas coisas também. Não é crítica destrutiva, uns termos gregos legais assim que impressionam, até necessários para vestir as ideias, mas na prática do ensino transformador, quando Jesus recebia do Pai a mensagem, e a multidão está aqui, e a mensagem do Pai para aquele momento é, olha, fala da necessidade, do suprimento das ansiedades. Fala sobre ansiedade. Há muita gente ansiosa aqui, há muita gente preocupada aqui, tem gente sem dormir direito, tem gente tomando comprimido para ansiedade, rebaixada a raça. Tem gente angustiada aqui. Tem gente desesperada aqui. Fala sobre ansiedade. A mensagem que tem o filho é sobre ansiedade. Comunica a mensagem naquela linguagem de Deus com o filho. Aí o filho vai processar. Aí olha para o público e diz assim: olha os passarinhos. Não trabalham? Não tecem, não. Todo dia, todos os dias, o Pai Celestial provê alimento para eles. Uma minhoca ali, um matinho ali, uma formiga ali. Ele está falando conosco nessa tarde aqui. Filho, tem gente aí preocupado que as últimas peças de roupas que tem estão se acabando, estão tão desgastadas que já se desmancham assim no corpo. Sim, pai. Ei, vocês já repararam nos lírios dos campos? Com que beleza se veste? Nem Salomão, com toda a riqueza que ele tinha, se vestiu sobre eles, como eles. Sabe quem os veste? Quem os faz assim? O Pai. Aí Jesus termina o discurso dele dizendo: vocês valem muito, muito mais que pássaros e que flores. Se assim o Pai alimenta os pássaros e veste os lírios, fiquem tranquilos. Fica tranquilo. Viva o hoje. Viva o agora. Desfruta da palavra e da presença real de Deus nesse ambiente, nesse lugar. E deixa o Espírito de Deus, através da palavra dele, te encher de fé. Você que entrou aqui triste, seja alegre no Espírito em nome de Jesus. Te apropria dessa palavra. Você que entrou aqui inquieto, te tranquiliza em nome de Jesus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Adoremos a Deus. Aleluia. Aleluia. Pesquise. Prepare a sua aula. Se dominar. Elabore o seu plano de aula. Os educadores, pedagogos e aqueles que já foram treinados na arte de ensinar sabem do que eu estou falando. Elabore o seu plano de aula com os objetivos, com os métodos de ensino, métodos de avaliação, conteúdos. Agora, no teu plano de aula, deixe em aberto. Primeiro, prepare-o debaixo de oração. Conteúdo, prepare-o debaixo de oração. E depois de pronto e de elaborado, ainda deixe em aberto o teu plano de aula para a intervenção do Espírito. Para a direção que lhe dará no momento que você estiver ministrando. Jesus comunicava a vontade e a verdade do Pai sem nenhuma perspectiva de mensagem de conveniência, nem no estilo, nem no conteúdo. E comunicava com simplicidade, com clareza. É possível ser profundo, você, sendo simples. Um dos grandes desafios para esse momento teológico também que a gente vive nas Assembleias de Deus no Brasil é ter profundidade e comunicar a profundidade com simplicidade e com clareza. Se soubermos, se entendermos isto, e se colocarmos diante de Deus o nosso potencial acadêmico que Ele está nos proporcionando, se pegarmos esse potencial acadêmico e colocá-lo à disposição e nas mãos do Espírito. Eu ouvi, pastor, falar agora pela manhã exatamente isso, pastor Jader, fazendo uma leitura de quem está de fora. Se entendermos o agir de Deus e não cairmos no academicismo frívolo, infrutífero, improdutivo e exibicionista, se não trilharmos esses rumos, repito o que eu falei no início da nossa fala, Deus, através dos agentes educadores que tem levantado em nosso meio, para uma grande obra, mudará os rumos, ou alguns rumos da nossa denominação, que claramente seguiam para uma situação muito difícil. Voltaremos a ter o foco no reino de Deus. Meu Deus. A última coisa do que eu estou falando aqui é sobre linguagem, falar a verdade e a vontade de Deus, falar o que Deus tem para os alunos e falar com clareza. E eu agora estou falando dessa questão de não deixarmos que esse crescimento acadêmico mude a nossa linguagem, a nossa forma de lidar com isso, que a gente cresça em profundidade e nos mantenhamos simples para não perdermos o foco do projeto de Deus para nós. Eu estou parando aqui um pouco pensando se é a hora de falar alguma coisa que
que está posto aqui em nosso coração, ligado a essa coisa da grande revolução através do ensino que Jesus causou na sua época. E eu penso que ainda é o momento de aguardar um pouco para mais na frente nós colocarmos no devido contexto. Temos mais alguns minutos e vamos avançando, observando o Jesus mestre, comunicando aquilo que o Pai lhe comunicava de forma simples e clara, realizando milagres. Não é errado, queridos. Obviamente há a questão de fé e de dons, mas não é errado nem equivocado numa sala de escola bíblica dominical o professor orar por um aluno enfermo, orar por pedidos de oração que surgem na sala de aula. Se é num ambiente único, orar sem comprometer o ambiente como um todo. Não é pela eloquência da nossa oração que a cura acontece. Hoje, para acontecer um milagre em alguns lugares, se bota placa, se marca a data e hora, e tem todo um ritual. Vai acontecer um milagre. E agora, e vai acontecer. E dá um close aqui, chama a câmera aqui. O moribundo chega para Jesus e diz para ele: Senhor, se queres, podes curar-me. Quero ser limpo. Pronto. Deixa o Espírito mover isso. Pastor, professor, você pode orar por mim aqui na sala? Não estou bem. Não precisa necessariamente, só se Deus mover. Não precisa necessariamente. Senhor nosso Deus e Pai. Pai, no nome de Jesus, segundo a tua misericórdia, cura teu filho. Amém. Obrigado, Pai. Não vai depender dele. Se houver uma circunstância, um momento onde o Espírito de Deus mova para um clamor, que clamemos. Nossos alunos precisam de ouvir essa palavra que vem de Deus. Nossos alunos precisam de aulas espirituais no sentido pleno da coisa. Aulas abertas à ação do Espírito. Nós criamos estatutos. Tudo isso é bom para a organização. Nós criamos estatutos, nós criamos regimentos internos, nós criamos diretrizes e bases, criamos regulamentos, criamos normas, e se não verbalizamos isso, da forma que foi criada, nós transmitimos a seguinte mensagem para o Espírito Santo. Espírito Santo, aqui está o estatuto, aqui estão as normas, os regulamentos, os regimentos, por favor. Pode ficar à vontade, desde que não quebre os nossos estatutos, desde que não transgrida os nossos regulamentos. Desde que as normas sejam... A gente pegou o Espírito Santo, se eu quiser usar a linguagem, a figura da pomba, e colocamos numa gaiola. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Solte o Espírito Santo. Libere o Espírito Santo na sua sala. Libere o Espírito Santo na sua aula. Deixa ele voar. Deixa ele agir. Deixa ele mover. Deixa ele interferir. Porque é bom lembrar que Jesus agiu e ministrou
na unção e no poder do Espírito. Ele se coloca debaixo da autoridade do Pai e da direção do Espírito. É servo ao extremo. Está debaixo da autoridade do Pai e debaixo da direção do Espírito. Por isso que as suas aulas são aulas onde a voz do Pai se faz ouvir de forma clara. E são aulas onde o milagre é possível, desde que venha glorificar o Pai. Porque é importante estarmos chamando a atenção para esses fatores e a partir da próxima aula, amanhã pela manhã, a gente avança na prática pedagógica de Jesus, no seu jeito de fazer, de ensinar. Por que é tão importante lembrar tudo isso? Porque nós estamos dentro de uma instituição. E amanhã eu amplio o que eu vou colocar agora. Como eu vou terminar agora. Jesus quebrou paradigmas. Está aqui no final do nosso livro, alguma questão das quebras de paradigmas de Jesus e em termos de escola dominical. Quebrou paradigmas na sua época. Jesus pegou um sistema montado. Nós temos um sistema organizado. E é um sistema relativamente novo. Você nasce dentro desse sistema e se adequa ao esquema sem questionamentos. Só vai se enquadrando e levando. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui que talvez alguém nunca se perguntou. Você já leu na Bíblia? E amanhã a gente continua essa discussão. Você já leu na Bíblia a mesa diretora da igreja? Não. Você já encontrou na Bíblia a superintendência da escola dominical? Não. Mas você já encontrou na Bíblia o departamento de crianças e de adolescentes? Também não. A secretária do pastor ou do departamento? Não, também não. E por que você não encontrou na Bíblia esses termos? Porque esses termos fazem parte de uma conjuntura moderna que só passaram a existir com a apresentação das novas teorias de administração de empresa. São termos dos tempos modernos. Quando acontece a Revolução Industrial e as organizações vão ganhando corpo, e aí surgem seus pensadores, o Taylor, o Weber e outros, e elaboram a teoria administrativa. O nosso modelo de igreja é um modelo que copia as teorias administrativas lá do século XVII em diante. O grande desafio é de que forma esse modelo pode cooperar para o crescimento e para o fortalecimento do reino de Deus, ou de que maneira esse modelo pode atrapalhar isso. Inclusive, e aí a escola dominical e a escola teológica dentro desse contexto, desse modelo. Então, entender a nossa prática, o nosso fazer cristão, é fundamental para nos mantermos fiéis aos princípios e fundamentos inegociáveis das Sagradas Escrituras. Então eu paro aqui com essa abordagem de Jesus em termos de comunicação da verdade do Pai. Ele foi expulso já do sistema, clareza, simplicidade, apesar de ser quem era,
sem perder a profundidade. Fico aqui na importância do sobrenatural, da liberdade do Espírito agindo dentro da sala de aula. E amanhã pela manhã, o Senhor nos permitindo, a gente continua extraindo da maneira com que Jesus agia com os seus alunos, extraindo lições para a gente fazer como Ele fez, ou lembrar como fazíamos, porque alguns faziam já, imitavam Jesus e deixaram de imitar Jesus, e aí estão declinando, estão perdendo.